Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre os riscos do Tesouro Direto. Você já parou para se perguntar quais são os riscos que envolvem investimento no Tesouro Direto? Falaremos então do risco de crédito, a famosa moratória, o risco de liquidez, do resgate, da possibilidade de converter o seu recurso de novo para a conta e dos riscos de mercado. Essa é a nossa série que traz informações detalhadas para você do Tesouro Direto. E se você quer conhecer então um pouco mais a respeito desses riscos, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal e ative o famoso sino da notificação. Sem enrolação, vamos direto ao vídeo para que você saiba que o Tesouro Direto, apesar de ser um investimento em renda fixa, possui sim riscos. Vamos a eles. O primeiro risco que eu quero trazer aqui para você é o famoso risco de moratória. Se você não sabe, a moratória é o risco do Estado, ou seja, do Brasil, do governo brasileiro, decretar de agora para frente não vou pagar mais nenhuma dívida. Ou seja, ele emitiu os títulos, você comprou o título e o governo decretou a moratória. Não pago mais a ninguém. É o famoso calote. Só que esse calote geralmente ele é realizado quando acontece nos investidores externos. E como você já sabe, no Tesouro Direto, somente as pessoas físicas com CPF e conta podem fazer a compra. Ou seja, são os investidores internos. Por essa razão, então, que a gente fala que o Tesouro Direto tem um menor risco de crédito. Ou seja, na nossa avaliação, o risco é baixíssimo de decretar a moratória e você perder todo o seu recurso. Mas existe, é baixíssimo, mas existe, a possibilidade é pequena. Vamos para o segundo risco. O segundo risco nós estamos falando do famoso risco de liquidez. O que é liquidez? Você investiu o seu dinheiro no Tesouro Direto. E a partir desse momento, então, você compra um título do governo federal. Num determinado momento, você vai precisar resgatar o seu recurso. E ao resgatar, você torna, então, o investimento em dinheiro na sua conta, seja ela poupança ou conta corrente. Então, é a agilidade que você tem de transformar o investimento em recurso para a conta novamente, fazer dinheiro novamente. Qual é o nível de risco que nós temos nisso? Se você não sabe, a liquidez, quer dizer, o prazo que nós temos hoje entre a solicitação do resgate e o dinheiro voltar para sua conta, é em D mais um dia útil. Isso significa que você pede num dia útil, até às 18 horas do dia seguinte, o dinheiro está na sua conta. Essa liquidez vai melhorar ainda mais. O resgate a partir do dia 13 de setembro, anota aí, 13 de setembro passa para D mais 0. Ou seja, se você pedir, vai cair no mesmo dia. Mas atenção, olha os detalhes aqui nesse vídeo, desse card que nós estamos colocando aqui no alto, para você entender. Não são todos os casos, mas entenda isso direitinho. Então, por que nós estamos olhando o risco de liquidez? Se o resgate vai passar a ser D0, o risco, então, do Tesouro Direto com relação à liquidez é muito baixo. Não estamos chamando de baixíssimo, estamos chamando de baixo na nossa classificação. Mas por que ele é baixo? Tem uma exceção aí. Quando acontece um estresse no mercado financeiro, alguma notícia política ou econômica relevante, e geralmente negativa, as taxas dos títulos sobem muito rapidamente. E quando elas disparam, o Tesouro Direto suspende as negociações temporariamente. Ou seja, não fica possível nem comprar e nem resgatar. Isso aconteceu lá na crise da pandemia, aconteceu na saída do ministro da Justiça, enfim, alguns momentos como esses, o Tesouro ficou algumas horas fora. Então pense você precisa resgatar um título, precisa resgatar em D0. E aí você entra no Tesouro e cai numa excepcionalidade dessa. Então aí existe o risco. Ele é baixo, mas o risco de liquidez é muito baixo então. Vamos para o terceiro risco, mas antes eu te convido, deixa aí aquele super like, compartilha esse vídeo para aquela pessoa que acha que o Tesouro Direto não tem risco algum, acha que é só maravilha. Tem também esses pontos negativos. Vamos para o terceiro risco, o risco de mercado, que é o risco relacionado a prejuízo na marcação a mercado. Então o Tesouro Direto é um investimento em renda fixa, mas isso não significa que o título vai subindo em linha reta, ele fica oscilando. E essa oscilação significa o seguinte, no final ele vai te pagar o que foi proposto. Só que muitas das vezes as pessoas retiram o recurso antes do vencimento.
Quando você retira antes do vencimento, tem o risco de você resgatar com lucro ou com prejuízo. Vai depender do momento que você está resgatando. E aí nós vamos chamar então um risco. Vamos supor que você tem um título pré-fixado, comprado a uma taxa de 6,5%, com uma inflação média de 7%. Veja, se você comprou um pré-fixado a 6,5% e a inflação média fica em 7%, significa que você está com risco então de perder recurso, porque a inflação está subindo. Essa é uma situação, um exemplo desse tipo de risco. Na segunda situação que nós trazemos aqui, é a própria disparada da inflação. Suponha que ela sobe 20%. Se subir, por exemplo, 20%, você corre o risco de ter um prejuízo. Vamos supor que você comprou um título IPCA com uma taxa muito pequena. Quando você for resgatar, você vai pagar um imposto de renda sobre o todo. E esse imposto de renda, então, vai comer uma boa parte do seu lucro. Às vezes, até te deixando perto do prejuízo. Então, o risco aqui, nesse segundo caso, é baixíssimo. A inflação chegar a 20% é pouco provável. É baixíssimo, mas pode acontecer numa situação de excepcionalidade. Vamos falar, então, agora do penúltimo risco que nós temos aqui. Ainda falando do risco de vender, de um risco de mercado, mas na situação de você vender um título para comprar outro. Muitas pessoas comparam um título pré-fixado ou pós-fixado com uma taxa muito ruim. E às vezes ficam pensando, agora que a taxa subiu, a pessoa comprou uma taxa baixa e a taxa subiu, estão amargando um prejuízo. E aí ficam se perguntando se não é momento de vender. Um caso clássico aqui é esse do pré-fixado. Suponha que você comprou um título pré-fixado a 5,76. Isso aconteceu lá na data de 3 de agosto de 2020. Na verdade não é 2021, é 2020. E aí você está olhando aqui agora e você quer comprar então um pré-fixado que já está em 8,78 nessa data. Opa, será que vale a pena você trocar um pelo outro? Qual é o risco que tem aí? É o risco de você realizar o prejuízo nesse título porque a taxa subiu e comprar um outro título sem ter a certeza que esse título vai subir, porque ele pode voltar a cair. E aí o que você tinha como prejuízo, com o tempo começa a se tornar lucro. Então tome cuidado antes de tomar essas decisões. Você precisa olhar mais para frente sobre as projeções de mercado para não correr o risco de tomar prejuízo na hora de vender um título para comprar outro. Fique atento a esse ponto que é muito importante. Uma última situação, vender um título para comprar outro, no caso então do IPCA. Então vamos supor que você tem o mesmo título IPCA 5,76, mas está vendo aí um título de IPCA 3,76. Então você venderia o pré-fixado a 5,76 para comprar o IPCA. É o mesmo risco. Você trocaria um título pré, só que agora por um título pós. Qual é o risco? É de realizar o prejuízo num título novamente sem ter a certeza. Mas como a inflação está subindo, o nível de segurança aqui seria um pouco maior, porque você teria aí uma taxa pré-fixada de 3,76 mais a inflação. Mas ainda assim existe esse risco de marcação a mercado, porque vai que essa taxa aqui sobe e aí você teria prejuízo nos dois títulos. Fique atento para não cometer então esse erro e acabar aumentando o seu prejuízo. Vamos falar então aqui de um exemplo claro para que você entenda. Suponha que você fez uma compra de um pré-fixado a 8%. Para você entender esse risco de marcação a mercado, você vai entender se a taxa de juros reduziu. Então veja, você comprou a 8 e na hora que você vai vender, ela está a 7. Significa que se a taxa caiu, o preço do seu título aumentou. Isso significa então que você teve lucro, porque você comprou, por exemplo, um título a R$3.000, se o preço aumentou, ele vai estar acima de 3.000. Logo, você teve um lucro na marcação a mercado. Por outro lado, se você comprou esse mesmo título a 8%, a taxa de juros subiu para 9%. Se a taxa de juros subiu, é porque o título caiu. Logo, você vai vender com prejuízo. Veja que a relação é taxa de juros sobe, o preço reduz. Taxa de juros reduz, o preço sobe. Grave essa relação para que você não tenha prejuízo na hora de resgatar títulos antes do momento. E aqui eu trago uma última informação então aqui para você. O risco de venda no curtíssimo prazo. Muita gente compra e quer vender rapidamente o título porque às vezes teve um ganho. Cuidado! Vender em menos de 30 dias, você vai ter o pagamento do IOF sobre o seu lucro. Veja aqui, com um dia, 96%, com 2, 93%, e assim vai, até ter essa alíquota zerada aqui após o 30º dia. Então veja, isso aqui leva praticamente o seu lucro embora. Muito cuidado com relação a isso.
Além disso, se você resgata num curtíssimo prazo, ainda vai pegar a maior taxa alíquota de imposto de renda, de 180 dias. Você vai pagar 22,5%. Se você ficar de 181 a 360, é 20%. De 361 dias, ou seja, praticamente um ano, até completar 2 anos, 17,5%. E acima disso, 15%. Então fique atento, a venda no curtíssimo prazo pode trazer aí também um prejuízo para você. Essas informações são importantes para que você então se cuide e não tome então prejuízo. Fique atento então aos riscos do Tesouro Direto para que você abra bem os olhos e não tenha problemas na hora de você vender o seu título. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que fique atento, porque o Tesouro Direto, apesar de ser renda fixa, também tem riscos aí neste mercado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.